Tá bom. Boa tarde e já quase boa noite, né, a todas e a todos. Eu sou o Wander, eu sou conhecido como Tchê. Eu sou morador da Zona Leste da cidade de São Paulo, um bairro chamado Hermelino Matarazzo, bem pertinho aqui da USP Leste. Eu nasci em Guarulhos, né, mas eu resido em São Paulo, capital. E para mim, eu acho que eu estou muito contente de estar aqui, né? Assim, tipo, participando desse chamamento. Eu fiquei sabendo do chamamento nos 47 do segundo tempo. A Carol mandou para mim e falou: Mano, se inscreve lá. E aí eu me inscrevi. E aí eu fiquei extremamente surpreso quando eu fui selecionado. E aí eu passei por uma entrevista junto com alguma. A Carol falou: Mano, manda um vídeo aí porque suas ideias tá meio bagunçadas. Aí eu falei assim: tipo, tchê mesmo, é minha cara. E aí eu fui me organizando, e aí eu mandei um vídeo, e aí eu fui uma das pessoas selecionadas, então eu agradeço muito a esse olhar e a esse cuidado, né? É muito importante falar isso, porque uma fala do Eri no início é que é a questão da doação, né? Então, vocês também estão se doando para a gente também está se doando e abrindo o nosso universo para vocês. Esse trabalho que está sendo mostrado aí na tela é uma tela pintada, é uma das minhas primeiras telas que eu pintei com acrílica. E só um minutinho. Gente, quando não é o carro do ovo, é moto, daqui a pouco é criança soltando fogo de artifício, e aí a gente vai, né? Isso aí. Então, e aí esse foi um dos trabalhos que eu escolhi, né, para estar apresentando para vocês. Da cá, e aí eu escolhi de mostrar eles para vocês. Ele tem uma simbologia muito forte para mim e me pega muito sobre essa questão de rede e principalmente sobre o mote dessa iniciativa, que é as travessias nômades, né? Isso é uma coisa que me pega muito, assim. Agora é caminhão. Pareceu um caminhão trator passando aqui. Enfim, e aí quando eu dei uma olhada nos meus trabalhos, e esse foi um dos que eu mais gostei, eu achei que cabia muito mais dentro da proposta, apesar de ser um trabalho em tela, e se tratando de rede, a gente pensa numa coisa um pouco mais ampla, que está fora, né? Mas aí também tem um pouco do meu trabalho que, por eu ser artista visual e trabalhar muito com grafite e com muralismo, a rua é o principal foco de atuação, assim, né? E lamento dizer a vocês, mas infelizmente talvez vocês não encontram nenhum, porque aí também é uma escolha política minha de não pintar no centro, de eu tentar circular cada vez mais em outras regiões, em outras comunidades para fazer essas intervenções, né? Então, o fato de eu fazer o que eu faço hoje está muito linkado às minhas raízes, ao que eu também não tive enquanto eu era uma criança, um jovem, um adolescente. E aí eu comecei a proporcionar isso também para comunidade, para as comunidades que eu circulo e também aonde eu moro, né? Então, antes mesmo da reunião, eu estava pintando na rua e eu acabei vindo correndo, por isso que eu estava a maior parte do tempo comendo aqui. Então, eu peço até desculpas aí para vocês. Mas se a gente estivesse no presencial, eu ia oferecer para todo mundo comer, então ia ser uma festa. Então, se sintam alimentados também. Enfim, eu sou formado em História, a minha formação é História, então eu não vim do campo das artes visuais, mas antes mesmo da minha faculdade, eu já estava na rua fazendo grafite, porque eu também andava de skate, enfim. Então era uma ligação muito forte com esse universo das artes urbanas feitas nas ruas, né? E aí eu queria sugar um pouco da fala da Ju e do Luciano, de algo que aconteceu comigo e que mudou muito assim a minha visão, me fez enxergar muito mais enquanto artista, enquanto ser humano e também enquanto latino-americano, né? Em 2016 eu fiz uma viagem para Manaus e aí foi uma viagem de 20 dias, né? Mas eu fui de avião. Aí eu fui para Manaus e aí depois eu fui até Santarém de barco. Foram 3 dias descendo
o Rio Amazonas, e foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida, porque eram barcos de rendários, então eram tipo as redes, rendário não, de redes, rendário, né? E aí as redes cheias no barco, assim, você dormindo um do lado do outro, não podia se movimentar. E foi uma experiência incrível, porque quando eu cheguei no Pará, conheci ali Alter do Chão e etc e tal, e aí eu tive a possibilidade de ir para Belém. E quando eu cheguei em Belém, eu conheci a Ilha do Marajó. Quando eu conheci a Ilha do Marajó, eu tive contato com a cerâmica marajoara, que foi o que mudou, não o que mudou, mas foi o que completou o que eu estava em busca e eu nem sabia, né? Então, a cerâmica marajoara tem um papel fundamental na minha pesquisa artística, né? Ela não está, mas acaba estando em alguns traços aqui nesse trabalho que vocês estão vendo, porque era uma coisa que nessa época, em 2003, eu nem sabia que existia, né? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a arte marajoara, foi algo incrível, assim, porque eu fui me identificando e aí eu fui tentando resgatar um pouco também sobre a minha memória, assim, sabe? A minha ancestralidade e sabendo que alguma coisa me chamava e que ele estava nesse campo dos povos originários aqui do Brasil, mas também muito linkado na América Latina. E no ano passado, eu tive a possibilidade de ir para o Chile, participar de um evento de grafite lá, que aí foi a coisa mais linda que já aconteceu. E aí eu fiz um depoimento com a Carol referente a isso, porque eu consegui viajar de dia e aí eu passei em cima da Cordilheira dos Andes, né? E aí, tão tudo bem aí, gente? É que às vezes eu acho que dá uma travadinha e a minha internet, mas aí vocês me dão um toque. E aí, nessa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade, beleza, eu tive a oportunidade de ver a Cordilheira dos Andes. E aí foi um choro, assim, eu comecei a chorar e eu não sabia por quê. E era um choro, tipo, parecia criança, dentro do avião, assim. Vander, a gente chorou também, viu? Só para um paralelo, a gente chorou também. É demais, né? Nossa. E toda vez que eu falo isso eu me emociono muito, porque, enfim, é algo que todo mundo, acha que se um dia tiver essa possibilidade de fazer isso, seja de carro, seja de avião, seja de ônibus, seja de bike, é algo muito, toca muito, assim. Enfim, aí quando eu cheguei no Chile, foi também uma puta de uma energia, foi muito bom. E aí eu conheci o museu lá, né, dos direitos humanos, que foi um choque muito forte para mim. Obrigado, Carol. Esse é meu Instagram, tenho alguns trabalhos meus aí. Depois eu compartilho no grupo também para vocês darem uma sapiada. E aí, assim, quando eu volto para o Brasil, eu volto muito mexido com isso. E eu cheguei e comentei com a Carol, falei, Carol, aconteceu isso na viagem, pô, eu tô pensando muito, bateu em mim, eu não tô... E aí a Carol falou, né, pô, tem uma questão ali em alguns trechos, né, dos Andes, que são pontos energéticos e que muitas pessoas vão lá para tentar, tipo... E aí ela foi me trazendo uma narrativa que eu fui me entendendo nesse processo todo, né? E aí eu não fui mais o mesmo depois dessa viagem. Eu já me considerava como latino-americano, mas eu comecei a sentir muito mais isso forte dentro de mim, assim, sabe? E aí um resgate muito forte, assim, com toda a cultura, a ancestralidade que tem nesse universo gigante. E aí a Ju falou um pouco desse olhar muito eurocêntrico, né? A gente vem dentro de uma educação eurocêntrica, escola básica e tal, e as universidades também acabam tendo esse currículo. E aí, quando você tem em contraponto esses outros tipos de conhecimento, fora da academia, é algo que aproxima muito, assim. Então, é um pouco disso. Eu falo muito, mas eu acho que a Carol falou que eu sou uma pessoa que eu aglutino muito, né? Então, eu sou isso. Eu não consigo fazer nada sozinho, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho criado muita coisa. Tenho pintado na rua também, mas ido com máscara, tentando evitar a aglomeração, né? Mas é uma coisa que me chama muito, a rua me chama muito, e nesse período aí de isolamento eu tenho fugido em alguns momentos para poder estar agindo assim, e estar respirando um pouco, e também deixar um pouco de cor para as pessoas que estão trancadas dentro de casa e quando saem tem um choque, assim, né?
de ver algo pintado ali e tal. É isso. Ah, que legal, Tchê. Se você me permite, eu aqui até queria deixar um lembrete, né, para todo o grupo, mas principalmente para o Eri e para a Bianca, que tem essa, acho que o Felipe Iscor, né, estava falando com a gente, né, Tchê, dessa Sim. característica do movimento do grafite. É uma característica muito marcante que permite que, assim como uma viagem, né, o grafite, você acaba conhecendo pessoas que você nunca conheceria fora do seu território. E a isso eu me refiro a um país, a um bairro, a uma família. Você acaba criando laços e, principalmente, interagindo em outros bairros. E, assim como eu te disse agora, você interage na casa do outro, né? Então, tem essa presença do público muito importante no ato da sua criação. E a tela que está sendo mostrada, vocês podem ver então, né, que ela faz referência com o estilo que o Tchê determina ali na primeira tela, né? Vem aqui em grande dimensão para a parede. E isso é muito interessante, o abstrato dentro do cenário, que tem um pouco, sim, de uma certa padronização, né? E padrão, né? De um estilo que deve ser conhecido como grafite. E aí o que mais me chamou a atenção é esse estilo abstrato, esse resgate da cultura marajoara em alguns trabalhos e pela cidade também. E o aglutinador é isso, né? O aglutinador, ele faz parte da pessoa, desse artista, mas faz parte também do movimento em si, né? E isso é mais um, né, ingrediente para esse eixo. Obrigada, Tchê. Obrigadão. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu acho que a gente vai navegar muito bem juntos, assim. Eu estou louco para conhecer essa Kombi, então fazer um rolê aqui em São Paulo com ela e com vocês, mas, pô, eu só agradeço mesmo a todo o cuidado que vocês estão tendo e essa troca que eu acho que ela enriquece muito. Valeu mesmo. Valeu. Valeu. Obrigadão mesmo. Anotando aqui umas coisas. Midjen, Aline, querem entrar na roda? Se apresentar, e aí a gente vai conversando, vai trocando. Oi. E aí? Então, não sei se já todo mundo já compartilhou aí. Cheguei aí na Kombi. Tô chegando de viagem também. Então, tô chegando e já bebendo aí dessa troca. Eu quero compartilhar um pouquinho, então, do meu trabalho, desse trabalho especificamente, né, do trabalho com os patuás. Eu sou baiana, então começar assim me apresentando, eu sou baiana, eu estou aqui em São Paulo tem 12 anos, né? E a minha vida, assim, independente da arte, assim, ela sempre foi uma vida muito ligada à ritualística, assim, né? Com a minha família, já vendo os rituais, né? E também são muito caminhantes, né? Minha mãe tem esse sangue cigano, né? Uma baiana cigana, que caminhou muito aí, já viveu em muitos lugares aí do Brasil, e aí eu fui acompanhando, né, pequenininha, e paramos aí na Bahia. E daí, assim, eu de formação, assim, eu comecei a estudar, depois que eu tive meus 2 filhos, né, tenho 2 filhos, eu comecei a estudar pedagogia, porque naquele momento era alguma coisa que fazia muito sentido para mim, né? E aí eu entrei nesse universo, né, das pedagogias, sempre nesse lugar procurando sair desse lugar tradicional, né, para ir para buscar essas maneiras alternativas, essas outras fontes que eu acredito, né, que são os caminhos, né, que são essa intuição, esse outro pulsar, uns outros ritmos, a natureza. Então, assim, o meu caminho ele já em todos os âmbitos ele traz muito esse lugar intuitivo da simplicidade do cotidiano, da cultura tradicional, das comunidades, que é o assim o que ressoa dentro do meu coração, né? O que eu gosto de estar, né, nesse trânsito, nessas comunidades, nessa pesquisa, nessa busca. E aí esses bonecos começou de fato com na verdade, uma vontade de
pesquisar os bonecos encantados, mágicos, próprios voodoos, né? Que são bonecos, né, tradicional da cultura dentro do candomblé, de uma etnia específica, né? De uma religiosidade. E aí eu comecei a trabalhar fazendo esses bonecos com as crianças. Então, o meu primeiro contato com os bonecos foi assim com oficinas, antes de eu mesma explorar esse processo espiritual que hoje para mim né? Eu estou tentando equilibrar. Então, esse processo artístico de criação com o processo da troca, da partilha, do construir junto, que é isso que eu acho que eu caí na rede, né? Porque a princípio parecia muito espiritual o meu trabalho, e né? Mas essa rede, eu me encaixo porque eu sou muito da troca. Então, assim, a minha pira, assim, é de chegar num lugar e construir a partir do que a cultura e daquele lugar e daquele povo tem como memória, como adereço, como matéria, né? Inclusive matéria-prima de cada lugar. E é um jeito de, assim, de explorar a cultura através desses bonecos, né? Dessa magia que é construir, né? E aí, a partir disso, eu estou buscando, assim, não tem nada pronto. Cada processo é um processo de troca mesmo, muito profunda, né? Muito rica. E aí ele está em construção. Eu estou tentando achar esse outro lugar que hoje, às vezes, eu me sinto muito educadora nesses processos. E aí eu estou tentando aprofundar a minha parte criativa, né? Esse processo de investigar, né? Então, assim, sempre foram bonecos muito, como é que eu posso falar? Muito, assim, bem feitinhos, né? E hoje eu estou explorando essas matérias, então eles estão cada vez mais indo, assim, trazendo de fato a materialidade de cada lugar, né? Se for folha, se for palha, se for, sei lá, pano, né? E eu estou buscando trazer isso, né, de cada comunidade, assim. E trazendo essa conexão com cada criança sobre o seu próprio patuá, construindo esse boneco de proteção, trazendo as suas conexões espirituais, que pode ser inúmeros, né? Inclusive a própria terra, né? Então, fazendo essas conexões ritualísticas, né? Tentando ir nesse lugar assim do íntimo de cada um, com todo respeito, né? De adentrar assim, mas de maneira coletiva, respeitosa. E tem sido um presente, assim, né? Esse trabalho, assim. Eu não estou conseguindo fazer outras coisas, assim. Estou tão apaixonada por eles que tem sido cada dia mais profundo, assim, esse trabalho mesmo, né? Ô, Aline, isso. eu queria te perguntar, estava curiosíssima. Na ficha, né, você escreve sobre um encontro, na verdade, né, que é a consequência de uma viagem que você faz para uma comunidade de mulheres. Você acha que essa questão ela é importante para essa primeira apresentação, assim? Que você falou bastante de crianças, né? E aí eu fiquei com essa questão das mulheres também. Porque me parece que o boneco, né? Sim. Me parece não, né? Ele é também fruto de uma brincadeira intergeracional, né? Que é o que você faz, Sim. né? Faz essa troca, assim. E aí eu fiquei curiosa, como é que foi, assim, essa troca com essas mulheres, né? O quanto que ela impactou, sabe? No processo. Então, na verdade, foi para uma mulher, esse é o primeiro boneco que eu construí, mas na verdade foi para uma criança que estava dentro da barriga dessa mulher. Ai, que lindo. Então, a ligação foi, eu sinto que foi as crianças que me trouxeram esse trabalho, porque é um patuá, eu já fazia outros patuás, né, de construir coisinhas, carreguei sacolinha, amuleto, talismã, mas assim, esse universo lúdico que os bonecos trouxeram, né, e essa força de patuá, eu construí esse boneco eu faço parte de um grupo de mulheres, né, que a gente tem uma caminhada na espiritualidade já há alguns anos, tem 10 anos que eu caminho com esse grupo, e a gente vai fazendo nossos estudos, né, dentro da espiritualidade, trocamos também nossos movimentos de arte, né, e aí eu quis fazer um bonequinho
para essa mulher que estava grávida, passando por um momento assim muito conflituoso, né? Precisava de um acolhimento das mulheres, e eu fui convidada a fazer parte, e eu senti de eu mesmo fazer esse bonequinho, né? E eu construí esse bonequinho com as ervas, com tudo que eu queria, na verdade, entregar para ela, mas dentro dessa proposta do boneco. E aí eu tive essa ideia de, na hora de entregar o boneco, eu senti pela primeira vez, assim, primeira vez que eu fiz o boneco, eu senti de entregar para essa mãe numa roda de mulheres. Então, esse boneco, ele passou pela mão de todas as mulheres, qual a gente, cada uma delas pôde colocar as suas intenções naquele objeto, né? Para entregar para a mãe. Então, cada um teve seu momento, né, de se conectar com a sua criança, com a sua mãe, com o seu ser, né? E oferecer o que tem ali de, né, de melhor que a gente pode oferecer para uma mãe ali, né, na espera do seu filho. Então, assim, ele nasceu dentro desse propósito mesmo, de um presente, de um patuá, né? Uma conexão. Assim, eu conheci a história das Abayomis, não sei se vocês conhecem, né? Todas essa bonequinha também, sagrada, né? Que foi feita também por uma artista que eu descobri há pouco tempo, que essa história, inclusive contada, é uma história também inventada, mas que faz total sentido, né? Ela ressoa dentro de mim, né? Das mães entregarem para os seus filhos esses bonecos nos navios negreiros. Mas eu descobri que essa história também foi uma história inventada para contar uma história de um processo, né, mágico de cuidado de mãe e filho. Nossa, então é isso, é magia mesmo, né? Essa troca assim que está num lugar que visível tem o boneco, mas tem muita coisa ali dentro, né? poxa. Isso é tão interessante, né? No óbvio, a gente ia falar assim, nossa, total relação com eixo espiritualidade, né? Mas eu fico me lembrando da fala da curadora a Beatriz Lemos, quando ela abre um dos Vídeo Brasil, e a primeira palavra que ela profere, assim, é que ritual é uma palavra do colonizador. Ela não é uma palavra que vem dos povos originários, né? E que, na verdade, o ritual, nisso, né, se acaba por entender que o ritual não é esse algo exótico, diferente, né, obscuro, e sim algo que existe nas próprias palavras-chave, né, que a Aline fez a apresentação, na partilha, no construir juntos, né, no cotidiano, ela também fala. E então, na verdade, se a gente retirar a palavra ritual, a gente vai estar de frente com o resgate de algumas culturas e valores dessas culturas que não podem ser apagadas, né? Que não conseguiram simplesmente ser apagadas. Isso é muito bonito, assim. Parabéns, muito obrigada, assim. Prazer em conhecê-la. Prazer também, eu também já acompanho seu trabalho, tenho muita gratidão de chegar ao seu trabalho, né? Das fantásticas, das máscaras, e gratidão por estar compartilhando essa profundidade, né? Da arte e espiritualidade, das redes, das conexões, das culturas populares, das culturas tradicionais, dessa riqueza, né? Que nós temos aqui. É uma reescrita, né? Obrigada mesmo. Para a Midjen e para a Aline, que chegaram um pouquinho mais tarde, nós apresentamos a nossa convidada do eixo, a Carol Chanti. Não sei se já tinha apresentado. Só recapitulando, a Carol dirige uma casa, que é a Casa Arauá, né? E logo mais, o grupo de WhatsApp serve também para vocês poderem trocar, tá? E não só com ela, mas entre todos vocês. É esse o objetivo. E fica até uma dica, né, Carol, para a gente fazer isso no grupo mesmo. Postar lá os pequenos trabalhos ou outras coisas e referências. Para ficar como um grupo de estudo também. Eu acho bem legal isso. Pensando Boa. que são artistas tão diversos, né? Isso que a gente está falando que a Aline apresentou agora, se a gente fizer uma conexão, está muito ligado à espiritualidade, sim, mas dentro desse conceito do que a gente pensa em rede, pensa em coletivo, o trabalho dela está ligado nisso. Se não tiver coletivo, se não tiver rede, ele não vai funcionar, né?
Exato. Acho que a gente podia trocar isso no grupo também, ficaria bem interessante. Legal, Uri. A gente está falando, é isso, né? Muito rápido. Eu fico imaginando que o Solo Sul, o tanto de coisa que a gente teria para ver disso, né? Foi uma pontinha, o Tchê. Acho que a gente tem muito mais coisa para ver entre a gente. E é legal, hoje a gente tem uma prévia do que seria a live, né? A gente ainda vai conversar sobre isso, né? Depois da apresentação da meeting. Mas a live, ela é isso, é para a gente mergulhar. E agora que vocês se conhecem, né? A gente sabe também de que constelação que a gente está falando, né? E a gente mergulha, talvez a gente faça live com 2 de vocês, né? Que é o período de 1 hora, e quais relações, né, podem ser feitas. É muita coisa, muitas possibilidades, tá? Pensando. Meeting, e que saudades. Saudades de todos. Nossa, faz tempo, né, que a gente não troca assim. Estou muito feliz também de estar por aqui, agradeço a oportunidade de poder participar desse projeto. Fiquei muito feliz em ter sido uma das escolhidas. Fiquei muito feliz mesmo e agradeço por estar aqui compartilhando com tanta gente potente. O meu projeto, ele chama África que Vive em Nós, e ele nasceu há algum tempo já, na verdade. Em 2018, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou pedagoga, minha formação inicial é em pedagogia, e aí eu fiz especialização em arte e educação. Desde o início eu trabalho com arte e educação, com educação não formal, e aí depois eu vou cair na escola. Eu vim cair na escola em 2018, sempre fui muito relutante em trabalhar dentro da escola, eu sempre achava que esse lugar ia me engessar, eu ficava com medo disso acontecer, até que um dia eu fui desconstruindo essas próprias amarras dentro de mim, falei, não, eu preciso também ter a experiência do chão da escola. Dentro das exposições, eu me sentia muito realizada de poder realizar projetos tão amplos, né, e que pudessem percorrer caminhos tão diferentes. E aí eu pensei, por que não levar isso para dentro da escola, né? Levar essa experiência para dentro da escola. E aí eu entrei na escola em 2018. Trabalho na Prefeitura de Barueri, na rede municipal. Eu dou aula para o Fundi 1. Esse ano eu estou dando aula para o 5º ano, mas quando eu entrei em 2018 eu estava dando aula para o 4º ano. Então são crianças entre 9 e 11 anos, né? Essa faixa etária, que é uma faixa etária que eu gosto muito de trabalhar, porque eles estão extremamente disponíveis para discutir, para receber coisas novas, para olhar por outro ângulo. É maravilhoso, é uma idade que eu gosto muito de trabalhar. E aí o projeto nasceu de uma necessidade real, assim. Dentro da sala de aula a gente se depara com questões que são reais, que a gente vê aí na rua, no dia a dia, dentro das famílias, que é a questão do racismo, né? Das falas racistas e preconceituosas, que às vezes a gente não pensa sobre aquela fala e só coloca para fora, né? E nem pensa de onde que veio aquilo. E aí foi dessa necessidade, ouvindo os meus alunos reproduzindo esse tipo de fala dentro da sala, entre os colegas, que aí eu pensei, não, eu preciso trabalhar algo com esses alunos para a gente estudar mais profundamente de onde que vem essas falas e por que elas são preconceituosas, por que elas são problemáticas, né? E aí eu comprei um livro que eu separei aqui para mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver direito. Chama O que há de África em Nós. É um livro infanto-juvenil e ele é muito bacana. Esse livro eu comprei em 2018 para começar a falar sobre essas temáticas com esses meus alunos do 4º ano. Então, assim, lá em 2018 ele era um projetinho, era uma coisinha pequenininha, só tinha esse livro, eu usava ele como base para todas as coisas que a gente ia trabalhar dentro da sala.
Então, ele era uma coisa bem menor do que ele é hoje. Mas só com ele eu já percebi o quanto a fala dessas crianças mudou, o olhar para o outro mudou, pensar sobre o que vai falar e, inclusive, intervir no que o outro fala. Eu lembro uma aluna minha que chegou em mim e falou assim que ela estava no intervalo, né, deles, e aí uma aluna de outra sala, né, que não estava participando das nossas discussões, chegou e falou alguma coisa de macumba, de macumbeiro, alguma coisa assim, usou esse termo. E aí a minha aluna virou para ela e falou assim, mas você não sabe nem o que é macumba. E aí isso, para mim, já é algo que transcende, porque nem adulto, às vezes, fala sobre isso, né? Então, quando uma criança começa a pensar sobre isso, começa a tentar desconstruir algumas coisas pré-estabelecidas que antes eles não sabiam nem de onde que vinha, para mim isso já é um passo muito grande. Porque eu comecei a pensar sobre essas coisas depois de adulta. Quando eu era criança, quando eu estava na escola, e eu acredito que a maioria de nós aqui também passou por isso, não se falava sobre essas coisas, não se discutiam sobre essas coisas. E hoje, esses alunos estão tendo a oportunidade de pensar sobre essas questões com antecedência, né? De uma forma que, mais para frente, isso vai amadurecendo cada vez mais e, de repente, a gente consegue minimizar tantas questões que a gente tem atualmente no mundo inteiro sobre preconceito racial e preconceito de qualquer espécie. E aí, em 2019, eu mudei de escola e aí eu fui novamente para o 4º ano e eu pensei em iniciar esse projeto novamente, só que eu queria melhorá-lo. Aí eu comecei a reescrevê-lo, tentar ampliar as discussões, transformar alguns eixos, tentar fazer com que isso crescesse e ampliasse a potência desse projeto. Aí eu comecei a escrever, comecei a comprar bibliografia, comecei a estudar mais sobre a temática e comecei a transformar isso realmente num projeto. Nesse período, eu faço parte também do coletivo Deriva e nós criamos uma oficina que a gente fez no Sesc Pompeia, que chamava Livro Sankofa. Então, a gente trazia os adinkras, né, que é um sistema de escrito dos povos hoje que vivem em Gana, Costa do Marfim, se eu não me engano, enfim, nessa região. E a partir desses estudos sobre os adinkras, a gente tentava traçar um estudo sobre a nossa ancestralidade. A ideia era, a partir da simbologia desse sistema de escrita, a gente conseguir fazer um estudo sobre a nossa ancestralidade, pensar da onde que eu vim, quem eu sou, quem compõe a minha história. E aí eu comecei a pensar em inserir esses estudos de identidade mesmo dentro do projeto. Então, o projeto ele tem o objetivo de trabalhar a identidade cultural do aluno, entender da onde que eu vim, por que que eu tenho esses traços, o que os meus ancestrais contam e que isso reflete no que eu sou hoje. Então, eu, por exemplo, penso que eu também comecei a pensar sobre isso muito tarde. Eu descobri, depois de mais adulta, entre adolescente e adulta, que o meu bisavô materno foi um homem ex-escravizado. Descobri que a minha avó paterna é filha também de indígenas. Então, assim, quando a gente vai começando a descobrir isso, a gente começa a entender que dentro da gente, no nosso sangue, né, na nossa história, tem muita resistência, tem muita luta, tem histórias muito fortes. E eu quero que os meus alunos possam também explorar isso, e que eles explorem isso agora. Porque hoje que eu penso sobre isso, eu não posso mais procurar essas pessoas para entender melhor a minha história. Eu não posso mais falar com essas pessoas porque elas não estão mais aqui. Então, os meus alunos, eles podem falar com esses ancestrais
e entender quem eles são. Então, esse projeto também tem essa ideia de estudo sobre ancestralidade, de entender quem eu sou, de onde que eu vim, a história que eu pertenço, e isso também gera representatividade, principalmente quando a gente fala de povos originários e povos afrodescendentes, africanos e afrodescendentes, porque a gente está falando de Brasil. E aí, falando de Brasil, a gente fala de todos esses povos também. Então, o projeto começa falando sobre um estudo sobre a África, entender que ele não é um país, né, que é um continente com diversos países, com diversas culturas, com diversos povos, que não existe um africano, porque quando a gente fala de África, parece que a gente coloca tudo dentro de um saco e é isso, né? É aquilo. Minimiza o que é aquele continente todo. Então, a gente começou o projeto falando sobre essas histórias, essas diversas histórias que possui o continente africano. Nossa. E aí a gente começa a olhar para isso de uma forma mais humana. A gente percebe que a África não é só pobreza, a gente percebe que a África não é só mazela, não é só savana, né? Que tem grandes metrópoles também ali, e que isso aproxima a realidade do aluno. Então tá, é bem parecido com o que eu vivo aqui, né? Lógico, devidas às proporções culturais, mas a gente consegue aproximar as realidades e tornar o olhar do aluno um pouco mais humano para isso, porque quando eu fiz a sondagem com os meus alunos hoje, do 5º ano, sobre o que eles sabiam de África, era que são pessoas negras pobres e que têm leões, elefantes, é um conhecimento muito empobrecido sobre um continente muito rico. E aí eu inverti. Eu falei, então vamos falar sobre as coisas interessantes de lá, sobre a cultura, sobre a riqueza, sobre as grandes metrópoles. Vamos começar falando disso. Aí a gente traz esse olhar mais humano, aproxima isso do aluno, para depois a gente começar a destrinchar os problemas que surgiram ao longo da história. E aí, conhecendo a África, a gente vai pensar, o que a África tem a ver com o Brasil? Agora a gente traça um paralelo de África e Brasil. O que a África tem a ver com a nossa história? O que os povos indígenas têm a ver com a nossa história? Então, a gente começa a fazer esse paralelo e começa a entender que muita coisa do que a gente tem hoje dentro da nossa cultura é resquício desses povos. Então, assim, gera um reconhecimento, gera uma aproximação, eles começam a ideia é que eles comecem a explorar também as nossas culturas populares e olharem para elas com o mesmo olhar que brilha quando olha para o que vem de fora, para o que vem da Europa, por exemplo, porque tudo que vem de fora é muito melhor do que o que tem aqui. Às vezes a gente não conhece nem o que tem aqui dentro, né? Fala de uma dança popular, fala de um ritmo popular e o aluno nunca ouviu falar, mas vai falar daquilo que vem de fora, ele sabe, mas o que tem aqui dentro, ele nunca ouviu falar, porque fala-se pouco, dá-se pouca importância, né, para essas manifestações populares que a gente tem aqui, e que tem pezinho dos nossos povos originários, dos povos africanos, e que é isso que vai fortalecer o vínculo e vai nos ajudar, inclusive, a desconstruir preconceitos. Então, quando eu entendo quem foram essas pessoas que vieram para cá, o que elas trouxeram, o que elas construíram, por que elas vieram para cá? Era porque elas eram submissas ou era porque elas eram muito inteligentes e conseguiram construir tantas coisas aqui no nosso país que foram das mãos escravizadas. Então, assim, vamos tentar olhar por uma outra ótica, tentar contar a história pela ótica do oprimido e não mais do opressor, né? De quem viveu violência. Vamos falar sobre isso a partir dessa ótica, para a gente começar a valorizar o que a gente tem de mais forte na nossa cultura e que a gente não valoriza. Então, assim, tudo que vem da África, as pessoas olham com o olho torto, tudo que é afrodescendente também é estranho. Então, se eu falo
de Maracatu e eu vejo uma manifestação, um vídeo, eu já olho estranho, porque aquilo para mim não é comum, mas precisa passar a ser comum, precisa ser naturalizado, porque faz parte da gente. Então, assim, eu tento trazer essas discussões através de literatura, através, como a gente está nesse momento de pandemia, precisa ser tudo online, né? Esse é um grande problema para mim, porque tem discussões que são muito mais prazerosas e produtivas quando a gente está ali, né? De frente a frente com o aluno, que a gente pode mediar as dúvidas, ampliar até além do que a gente está discutindo, ir para outros caminhos, mas infelizmente a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. Então, assim, eu vejo que os meus alunos eles têm uma resposta muito boa para as propostas que eu proponho para eles, né? Eles respondem de uma forma muito positiva, mas a gente tem esse delay, né, das discussões. E aí, para tentar fazer com que o projeto fique mais interessante para esses alunos, para que eles se sintam engajados na pesquisa e em produzir, eu criei o site. Aí o site ele foi todo produzido por uma plataforma que a Prefeitura de Barueri disponibiliza, que é o Google Sites. E aí eu coloquei pequenos resumos de tudo que a gente vem discutindo. Eu não sei se está aparecendo. Eu vou compartilhar agora. Você tem 2 minutos. Tá. Aí, estou finalizando. Aí nesse site eu consegui colocar os resumos das aulas. Então a gente começou ali com a história da África. Tudo que tem ali são os nomes das aulas e as temáticas que a gente estudou, para que a família possa acompanhar, para que outras salas e outros professores possam também trabalhar, se interessassem. E dentro desse site eu produzia videoanimações, pequenos textos, tirei foto e escaneei livro para disponibilizar capítulo de livro para eles lerem. Então, assim, no site é um compilado de tudo que a gente vem fazendo até agora. O projeto ainda não terminou, ele termina agora no final de agosto, começo de setembro, mais ou menos. E aí, meio que o site virou um portfólio, né, do que a gente conseguiu trabalhar até então. Uhum. Que lindo, parabéns. Nossa, está completíssimo o negócio. Muito. Muito, muito interessante. Eu estava bem curiosa, assim, para te ouvir apresentar, sabe? É muita coisa, Carol. Nossa. E é Mas muito... acho que a gente vai conversando mais depois sobre isso nessas conversas de WhatsApp. Mas o que eu queria te perguntar, só rapidinho, você falou que o projeto acaba em agosto. Acaba de acabar mesmo? Eu vou tentar finalizar ele em agosto, as discussões, né, que a gente criou. Mas o ano que vem eu pretendo retomá-lo, se tudo der certo, que as aulas presenciais voltem, né, tudo bonitinho, eu pretendo retomá-lo de forma presencial com novos alunos, né? Porque eu também preciso disso, eu sinto essa necessidade de fazer as discussões presenciais, né? Então, ano que vem pretendo voltar. Mas nesse ano, eu acho que eu vou terminar ele final de agosto, começo de setembro, porque aí começa a loucura de final de ano, né? E aí, na escola, isso tem um ritmo meio louco, né? Ainda mais nessa pandemia, não sei como que vai ser. Então, eu estou pensando já em finalizar ele agora, mas ele começou em março, então ele está rolando desde março. Obrigada, Midin. Prazer em ter esse projeto, nossa. Obrigada. É uma diversidade de públicos, né? Eu peço para que... vocês fiquem muito... Eu adoro falar coisas óbvias, né? As pessoas não me conhecem. Mas no óbvio existe uma profundidade, assim, que a gente ignora. De
por exemplo, o que a gente acabou de ver aqui hoje, né, é uma série de depoimentos, né, o modo como a Júlia iniciou também, né, a apresentação, a partir meio autobiográfico, todos, né, todos. E eu só coloco, né, como lenha na fogueira, assim, a possibilidade de trabalhar com depoimentos, com testemunhos de processos, tá? Sei, a gente tem aí site para fazer, né, para expor o trabalho de vocês, para costurar esses trabalhos, para costurar conceitos. E aí me veio essa faísca, assim, de trabalhar também com depoimentos. Claro que no catálogo, né, já está acordado, né, que os curadores vão escrever também sobre essas pesquisas, esses trabalhos, né, e a exposição, né, que é outra plataforma, tem essas várias possibilidades, assim. Lembrando que o eixo rede ele é completamente diferente, né? Ele é o que mais foge ainda do cubo branco, lembrando que tem cubo branco, né, no ambiente digital. Então, as ideias que virem, né, a partir dessa reunião, a partir da pesquisa de vocês, também é interessante como sugestão, né? Que fotografia, por exemplo, né, resume uma ação de um artista que tem essas características, né, de rede, de acionar a rede. De fato, não é só o trabalho, algumas vezes até consegue, né? Mas muitas vezes é um depoimento escrito de alguém que participou, muitas vezes é o impacto, né, que causou no artista e essa necessidade que o artista tem da partilha, do encontro, né? E aí fica a pergunta, né? Qual a imagem que representaria a pesquisa de vocês hoje, né? Só para a gente começar a imaginar, começar a pensar. Bom, Carol. Porque daí vem essa coisa do que a gente vai falar agora, que são as lives, né? Exato. Isso pode ser trazido para as lives já. O que eu consigo sintetizar, de repente, numa imagem, num depoimento, sei lá, em vídeos ou qualquer outras coisas, para que a gente possa sintetizar para apresentar nas lives. Acho que é legal a gente já passar a questão, o que a gente está pensando, né, em prazos, em datas, para vocês já irem pensando. Você tem aí, Carol? Quer que eu... Não, eu estou procurando aqui, mas se você quiser ir falando dos formatos das lives também, eu só vou abrir aqui o nosso documento. A gente pensou, primeiramente, nós estamos... eu vou falar mais do formato dos dias. Nós pensamos de fazer essas lives às segundas. Então, assim, seria toda segunda-feira de agosto. Nós não fechamos um horário, mas pensando no mês de agosto agora, tirando agora o dia 3, que já está em cima, nós teríamos o dia 10, 17, 24 e 31 de agosto. Seriam 4 dias para pensar nessas lives. Ou seja, daria para serem lives com um artista só, mas a gente tinha pensado, né, Carol, de serem 2 artistas sempre, para que a gente fizesse essas ligações e essas conversas. E isso. Aí, não sei, a gente está colocando para vocês também, tá? É o que a Carol falou, a gente está aberto a ideias, a colocações, mas de início o que nós pensamos foram esses dias, 4 dias, sempre às segundas. O que vocês acham? Só uma coisa que a Carol Chante tinha me falado antes, que às segundas não dá para ela. Tudo bem, a gente vai passar por isso, aí depois a gente revê a data. As melhores para ela, mas de qualquer forma, acho que com a Carol a gente faria uma live inteira, né? Sem a presença. Ela, né? Ela e talvez mais alguém da Casa Arauá, né? Ainda a debater, e nós 3, né? Eu, Eri e Bianca. E aí os melhores dias para ela à noite são quarta, quinta e sexta. Mas aí a gente monta o nosso quebra-cabeças lá com os outros eixos. O restante, se puder ser às segundas, a gente agradece, assim, essas datas que o Eri vai passando. Aí pode falar já? Eu tô com uma dúvida que Ui, pode falar. Fala. Não, na verdade, eu queria só um entendimento, essa live que seria com 2 pessoas no mesmo dia. Eu não entendi muito bem.
aí eu acho que é mais pra Carol. Tipo assim, seriam 2 artistas por segunda-feira, mas aí seria na mesma live, tipo, meia hora com um e meia hora com o outro, ou não? É uma live completa com um e depois outra live completa. Eu fiquei meio sem entender isso. Fala aí, Bianca, você que tá quietinha. Tô ouvindo. Eu sei. Ah, na verdade, Tchê, a gente está definindo, tá? O que é interessante, até é legal você pontuar, porque a gente pensou em ser uma conversa mesmo, assim, a live, né? Entre os dois processos. Tem conexões entre esses processos, claro, mas cada artista e cada projeto tem sua especificidade. E a gente vai conseguir, eu acho que 1 hora, no máximo 1h20, 1h30 por live, né? Para não ficar também muito longo. Para o público também, principalmente. Então, a princípio, a gente tinha pensado em 2 artistas que se apresentariam um projeto, e aí, entre essas questões de imagem, como é que eu apresento esse projeto que, né, pô, eu trabalho na rua, eu trabalho com grupo, então como é que eu trago isso para o ambiente digital, para o público, e também ter uma conexão, uma conversa entre esses trabalhos, né? Claro que não é uma coisa forçada, é uma coisa que vai acontecendo também durante a conversa em si, né? Então, é até interessante pensar que quais projetos, de repente, numa live ficariam legal, assim, dariam um diálogo legal, sabe? Maravilhoso. Além dos dias disponíveis, né? Fiquei meio brisado nessa coisa de relato, assim, acho que relato é um dos carros-chefes, assim, de trazer o projeto para live, claro, porque vocês vão estar lá ao vivo, a cores, carne e osso, mas principalmente na escrita, assim, para o catálogo, sabe? Eu estava pensando muito numa coisa que eu vou compartilhar ainda com o Eric e Carol, com os outros curadores, de fazer um catálogo em formato de diário de bordo também, né? Porque o projeto chama Travessias, né? Então faz muito sentido. Estou pegando várias referências, assim. Caramba, casou com isso, então. Eu fiz a minha pergunta, porque assim, como eu faço bastante live, eu faço pelo Instagram, e o Instagram é só 1 hora. Por isso que eu falei, qual a plataforma que vai ser utilizada, né? Por exemplo, se a gente faz aqui igual a gente está fazendo, amplia de fazer com outras pessoas, né? E aí agora eu estou começando a entender que talvez não seria pelo Instagram, seria para uma outra plataforma. Isso, tem que ser. Em alguma... YouTube. A gente está estudando isso também. A gente fez algumas lives, né, pelo Instagram. E o Instagram, ele é legal porque ele já vai direto na rede, mas ele tem essas limitações, né? 2 pessoas, aí tem que estar alguém conectado com a K, e chamando um, chamando o outro, aí corta um, entra o outro. E o legal seria isso, né? Todo mundo ali na tela e... Então a gente está estudando. Provavelmente vai ser no YouTube, que é mais... O YouTube é muito mais prático e você consegue fazer algo que seja uma palestra mesmo, sabe? Exato. Talvez chamar o pessoal de Libras, né? O Eri estava falando, de promover a acessibilidade também. Tomara que a gente consiga. Mas também gravar. Isso que é o mais importante, assim, gravar. E aí, no nosso canal de YouTube, deixar todas as lives ali para consulta de pesquisa e tudo, porque lembrando, né, que é o primeiro chamamento, então ele tem algo de estrutural, tá, para banco de dados mesmo. E também para divulgação depois, o que a gente vai tentar fazer é divulgar isso o máximo possível, usar o máximo de canais possíveis, mídia, todos os canais para divulgar, que é essa a intenção do chamamento, né? Aí as datas, se a gente for pensar, elas são mais do que a quantidade de artistas. É exatamente por isso, para que a gente tenha essa versatilidade em escolher as datas, tá? No caso, a Carol Achante está com uma data que vai ficar separado, que não é a segunda, e o grupo aqui, eles vão ter 4 datas que dá para mesclar direitinho aí, sobrar data, só para que a gente não fique preso também, sabe? Se vocês já tiverem data, quiserem falar, a gente já pode ir anotando, sem problema. Sim, era isso que eu ia falar, assim, que
Para mim é possível só no dia 10 e no dia 24. Certo. 10 e Ou 24. 24. Isso. Tá ótimo. Anotado. E assim, as possibilidades estão abertas, tá, gente? Não se condicionem nessas alternativas que a gente deu. Por exemplo, pela fala do Solo Sul e pelo tempo de pesquisa, eu aqui pensando, até tenho desejo de fazer 1 hora inteira, só com vocês, assim. E aí mostrar imagens. Agora que a gente tocou nessa faísca do relato, são muitas histórias que vocês escolheram e colhem, né? Mas Então, aí, assim, Carol, dá até para fazer 1 hora com cada um, porque nós temos 4 datas. Se rolar as exato. 4 datas, dá para fazer 1 hora com cada um, porque eu acho que todos vão ter essa coisa de ter muita coisa, sabe? Pela reunião de hoje, né? Dá para Ficou, ver, né? não é? Nossa, eu acho que é isso. Acho que cada artista, e artista também gosta de falar, né? Se colocar 2 horas, vai 2. Né? Então, acho que 1 hora para cada um. Ainda mais esse formato virtual, né? Que tem esse tempo diferente também. É verdade. Boa. Vamos construindo. Perfeito. Se vocês quiserem pensar nas datas, então, né, Carol? Repete, por favor. Hã? Você pode repetir? São as datas? As datas são dia 17, 24 e 31 de agosto. 10 também, a gente né? não possa fazer alguma alteração, mas Isso. se puder ser nessas datas é melhor, porque a gente já fez o esquema com os outros eixos, sabe? Mas 10, 17, 24 e 31. Isso. Provavelmente um horário assim, meio à noite. Pode me colocar no dia. Qual, Tchê? Ó, eu não sei se a gente já pode sugerir, mas para mim qualquer data possível. Mas como não tem nenhuma, 17, pode colocar meu nome aí. Falou. Mas se alguém quiser trocar comigo também, é tranquilo, tá? Boa. Para mim também não tem problema, qualquer dia pode ser, mas o problema é só o horário, porque nesse esquema de aula remota eu tenho que ficar disponível até às 6, por isso que eu entrei mais tarde hoje. Não tem problema, a questão do horário a gente vai acertando e definindo. A gente... Desculpa. Por conta disso. A gente costuma ter um horário de marketing mesmo, que é sempre às 20 horas. Eu não sei se vai se manter, mas nas lives do chamamento, é porque assim, aí as pessoas, sabe, não erra a hora, assim. É sempre todas, e vão ser, sei lá, 20 lives, só às 20 horas, assim. Então, pode ser que mude, mas como é que é para vocês, assim, esse horário? Tudo bem? Para mim é tranquilo. Também, tranquilo. Qual dia você prefere, Midian? Já quer marcar? Para mim, qualquer um. Se o pessoal tiver preferência, pode colocar eles na preferência, porque qualquer segunda para mim tá tranquilo, pelo menos por hora. Se surgir alguma coisa, eu falo com vocês. Tá bom. Vou colocar 31 aqui, vamos ver a Aline. A Aline tá aí ainda? Eu tô. Oi, você já pensou numa data, Aline? Olha, eu também, por enquanto, assim, eu precisava dar uma olhada, né? Algumas coisinhas que estão marcadas, mas assim, é de segunda. Todas essas datas são segundas. Provavelmente às 20 horas. Sim, eu preferia na segunda metade do mês, assim, mas também, se precisar... Pode ser dia 24? Pode ser, tá ótimo. E aí o Solo Sul fica dia 10? Beleza. Pode ser. Tranquilo. Então, Solo Sul, dia 10. 10 Solo Sul, Vandertje 17, Midian 31, Aline 24. Aí a Carol Achante a gente tem que acertar com ela, né, Carol? Então, eu posso qualquer quarta, quinta ou sexta. Legal. Quarta, quinta ou sexta? Aí vocês veem o que fica melhor para vocês. E aí vocês só me falam com antecedência e eu já marco. Só de segunda-feira que eu dou aula bem nesse dia. Mas... E aí o que eu ia pedir para vocês, se for possível, como eu não sou desse meio artístico, né, e a minha parada é só essa questão da rede, a Carol até tinha comentado uma vez, se puder, assim, mais ou menos, assim, um roteiro, mais ou menos, não um roteiro para gente dito, mas assim, a Carol, a Bia, qualquer pessoa me mandar o que é a ideia de eu trazer enquanto rede, só para eu ter essa noção para live, assim, sabe? Não, tá ótimo. Eu tava pensando, assim,
nessa questão, acho que depoimento é uma coisa que a gente consigo muito. Pensei também em separar algumas fotos da Areta, pedir para ela. E eu acho que seria legal também se vier, né, alguma das meninas da casa também, enfim. Mas aí, se você puder me orientar em relação a isso, Carol? Pode deixar. Tá? Acho que é uma dúvida de todo mundo, assim. E aí, até a gente pode orientar, né? Mas as pessoas podem demandar também. Ah, gente, eu quero apresentar assim, eu quero começar com um vídeo, né? Quero, sabe? Ó, gente, a moeda de troca aqui é espaço, né? É o que o Eri estava falando de divulgação, a gente tem projetos a longo prazo, mas agora é a gente trocar e descondicionar, né? Nós somos o eixo rede, né? São outros formatos, então aproveitem. Mas, né, tem muitas possibilidades. Carol, Oi? você, Achante, você acha que ficaria, se a gente marcasse para o dia 26, é uma quarta-feira, fica ruim para você? Bom? Estou falando isso, meninas, porque a gente tinha falado Pode ser, fechar as lives, lembra? Legal, gente. Nossa. Então, 26/8. Fechado. Eu posso só pedir uma coisinha? É que assim, quando eu fui fazer a inscrição, e aí eu até conversei com a Carol referente a isso, né? Eu nasci na cidade de Guarulhos, mas eu moro em São Paulo. E aí saiu como Guarulhos no folderzinho. Mas isso para mim não é de menos, assim, sabe? É que de menos de alguns editais, assim, eu me inscrevi lá colocando que eu era natural, porque eu entendo que natural é onde você nasceu. E aí, quando eu fui ver lá, o bagulho, tipo, me tiraram porque, você colocou que mora em Guarulhos. Eu falei, não, velho, eu moro em São Paulo. Não que isso vai gerar problema aqui com a gente, né? Mas eu acho que até para portfólio, assim, é só para vocês colocarem São Paulo lá. Ótimo. Pode deixar. Beleza. Anotado. Eu não sei. O meu também tá Osasco, eu nasci em Osasco. Não sei se vocês vão padronizar isso. Mas, enfim, eu também tô morando em São Paulo. O que você quer no catálogo, Meeting? Olha, Carol, eu não sei. Eu entendi quando vocês colocaram lá que seria o local de nascimento, por isso que eu também não tinha comentado nada. Eu falei, às vezes eles colocaram todos o local de nascimento, né? Então, tudo bem. É uma prática em circuito artístico, né? Tanto é que eu sou de Piracicaba, e aí, sei lá, teve exposição no Sesc Jundiaí, no catálogo tá Piracicaba. E eu fiquei assim, hã? E aí eu descobri, observando no circuito artístico todo. Exato, sou, nossa, total caipira. Mas... Não, assim, a gente lembra que a gente nasceu nesse lugar por causa disso. Exato. Curitiba, como que eu vou lembrar disso? Então... Mas tem uma coisa também, né? Artista é tudo bagunçado também, né? Porque exato. Natural, você nasceu aonde? Aí, mas enfim, a gente vai levando. Vai. Aí vocês escolhem. A Carol mesmo, né, é de Jundiaí, mas como a casa recentemente se mudou para São Paulo, ela falou, não, vamos colocar São Paulo, senão vai confundir o pessoal. Só uma coisa, esse eixo, ele tá muito com o nome da proposta, é tudo nômade, porque eu nasci num lugar e falou que eu tô em outro e tal, não sei o que. Então tá tudo certo. Tá marretado, assim. Melhor impossível. Mais nômade que isso não dá, né? Esse pedido da Carol de falar do roteiro, eu vou pedir licença para todos e quando eu for passar para ela um roteiro da live, eu vou passar no nosso grupo, aí vocês vêm, tá? E assim, porque aí a gente transforma nesse grupo de estudos e vai trocando, né, as ideias também. E peço que vocês fiquem atentos, quem puder participar, escolham, a gente logo vai lançar um calendário das lives, tá? De todos os eixos. E eu gostaria de pedir, assim, para que vocês escolhessem alguns dias. Não precisa assistir todos, né? Mas conheçam algumas. E aí vocês vão ter ideias também para esses roteiros, tá? Vai ser muito legal. Bem legal. Galera, não derrubaram a gente até agora. Não Isso é maravilhoso. Já podemos pensar no Zoom mesmo. Mas eu acho que a gente precisa finalizar, né, Carol? Isso, acabou de dar o tempo máximo. Respeito a vocês.
e também porque a gente tem outras coisas, mas eu quero agradecer muito, foi muito boa essa reunião. É algo que quando a gente marca e a gente pensa, desde que a gente pensou em fazer a exposição, em montar a exposição, a gente não tinha a noção de que as coisas iam rodar tão bem assim, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigada. Muito bom conhecer todos, né? Obrigada, gente. Uma alegria também, tá? Conhecendo tanta gente legal, né? Que pensa, de alguma forma, transformar o mundo também. É muito bom nesses momentos bizarros que a gente está vivendo, né? Ver que tem muita coisa linda sendo feita, né? Então, uma alegria. Essa história... Oi? Desculpa. Essa história de hoje, essa reunião me lembrou muito o objetivo, né? Do que é a reorganização social feita pela arte. E se a gente for colocar um sinônimo para arte, colocar a criatividade. Criatividade em tudo, desde varrer o chão, desde o trajeto que você decide atravessar durante uma viagem e desde as estratégias de sobrevivência nessas sociedades, né, com todas essas intempéries que existem. O maior objetivo da reorganização social é formar o cidadão crítico, né? E aí nós tivemos hoje uma noite repleta, né, de tipos de estratégia para se atingir tal objetivo, né? Eu estou muito feliz. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, Gabriel. Até mais. Fala tchau, fala tchau. Tchau, Gabriel. Ele fez vários desenhos aqui enquanto eu não estava falando. Que ótimo. Deu certo. Tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.